Olá, está no ar o Jornal Panorama e nesta edição você vai ver em destaque: lama de minério. Deputado propõe criação de CPI sobre a tragédia que devastou o Rio Doce. A Assembleia discute mudanças na educação de jovens e adultos e pede mais vagas para essa modalidade de ensino. Projeto de lei complementar deve normatizar a cessão de policiais militares a outros poderes. O Dia Mundial da Água foi destaque nos trabalhos em plenário. A repórter Gabriela Zorzal tem as notícias sobre as sessões desta quarta-feira. 2 projetos do governo que estavam na pauta de votação permanecem aguardando o parecer da Comissão de Justiça. Um dos projetos é o que estende a licença paternidade de 5 para 20 dias consecutivos a partir do nascimento ou adoção do filho. Este projeto abrange os servidores públicos e também os militares. Um tema de destaque da sessão de hoje foi o Dia Mundial da Água. O plenário recebeu o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Fábio Giori. Ele falou sobre a água como um direito fundamental de todos. A ONU reconhece em 2010 o saneamento como um direito humano fundamental. Essa é uma preocupação muito grande do movimento sindical, do Sindaema e da Federação Nacional dos Urbanitários, em garantir a universalização desse serviço. E a gente entende que a universalização do serviço de saneamento ele só se dá através da empresa pública. A empresa pública é o serviço público que tem condição de fazer os investimentos para a gente garantir um saneamento universal, de qualidade para toda a população, principalmente com tarifa justa, para que todos possam ter acesso a esse serviço. Então, nós vemos com uma posição muito crítica qualquer forma de mercantilização e de privatização da água. E durante a sessão, vários deputados também falaram sobre o Dia Mundial da Água, em especial sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos. No ano passado nós tivemos 55 dias de racionamento de água aqui na Grande Vitória. E nós estamos na iminência de outro racionamento. E é preciso que, especialmente as prefeituras, e que façam uma parceria grande com a CESAM e o governo do estado também no sentido de diminuir esse impacto que está avizinhando e ele com certeza vai acontecer. Nós faremos um abraço ao Rio Jucu no dia 26, no domingo próximo, para alertar as autoridades no sentido de preservar aquele rio. Nós estamos tendo várias dificuldades para abastecer a população, mas aqui nós elaboramos um documento, está aqui um documento que está sendo distribuído à população, pedindo à população para dar a parte dela, a contribuição dela nessa situação, ou seja, conscientizar a população para reduzir o consumo de água deles, porque a própria Organização Mundial da Saúde recomenda à ONU em termos de 110 litros de água por dia para cada pessoa. E aqui na Grande Vitória, nós estamos tendo quase 185 litros de água per capita. População, então, quase 30% a mais. Então, se nós trabalharmos nessa área de redução, a conscientização da população para reduzir o consumo de água, nós podemos postergar grandes investimentos e a própria água que distribui se atender a população. A escassez dos recursos hídricos não é a única preocupação dos parlamentares. A contaminação de mananciais, como o Rio Doce, afetado pelos rejeitos de minério da Samarco, também foi discutida. E o acidente pode ser investigado em CPI do Parlamento Capixaba. A maior tragédia ambiental do país foi tema central do seminário sobre o Dia Estadual de Preservação do Rio Doce, celebrado neste 22 de março, mesma data do Dia Mundial da Água. O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, deixou 19 mortos, devastou o distrito de Bento Rodrigues e provocou danos sociais e ambientais. Mais de um ano após a tragédia, ainda permanecem os impactos da lama de minério para o meio ambiente e a população que vive ao longo do Rio Doce. Além dos impactos socioambientais, os impactos que ficam mais evidenciados é a questão econômica dos pescadores. Por exemplo, no que tange as áreas,
juridicamente não foi ainda garantido, né, para alguns pescadores que se prostram mesmo como atingidos, né, e a área não é considerada, né, atingida. E tem pescadores passando necessidades, né, necessidades mesmo de todo modo. O procurador da República, integrante da Força Tarefa do Ministério Público Federal, que apura o desastre, explicou as ações adotadas no âmbito judicial para reparar os danos. A principal medida foi o ajuizamento da ação civil pública contra o poder público e as empresas para reparação integral do dano ambiental e reparação integral dos danos socioeconômicos causados para as populações atingidas pelo evento. Essa ação corre na Justiça Federal de Minas Gerais, foi realizada uma audiência de conciliação e a partir dessa audiência de conciliação o Ministério Público Federal celebrou com as empresas um termo de compromisso preliminar, no qual as empresas aceitaram custear diversas perícias independentes, perícias socioambientais, socioeconômicas, de prestação de assistência para os atingidos e aceitou também apresentar garantias financeiras do cumprimento das obrigações. Caso esse termo inicial ele progrida para um termo final de compromisso, existe a expectativa de que, celebrado esse termo final, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal seja suspensa e se consiga um bom termo extrajudicialmente dessa questão no âmbito civil. No âmbito criminal foi ajuizada ação penal contra 21 pessoas por diversos crimes, especialmente por crimes de homicídio, lesões corporais e diversos crimes ambientais. Dentre os envolvidos, as 3 pessoas jurídicas, Vale, BHP e Samarco, e toda a alta administração da Samarco, desde o seu conselho de administração até os gerentes de geotecnia e barragens. O Ministério Público Federal apresentou denúncia, a denúncia foi aceita pela Justiça Federal e hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de se defender. A expectativa do Ministério Público Federal é que até o final do ano seja realizada a instrução, oitiva das testemunhas de acusação e defesa e quem sabe no ano que vem nós consigamos evoluir para que esse julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. Representante da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos apontou as ações realizadas pelo Estado para a recuperação dos danos causados ao rio. A SEMA, ela primeiro que até por obrigação legal, ela, junto com o IEMA, está acompanhando toda a parte ambiental dos impactos, tanto do ponto de vista de análise quanto do ponto de vista de autuação desde o início. Além disso, a SEAMA, através do secretário Aladim, está compondo o Comitê Interfederativo, até recentemente, juntamente com o secretário João Cosi, que agora saiu, alguém vai o substituir, o governo tem 2 assentos no comitê. Esse comitê, com 10 câmaras técnicas, é que cuida de todas as ações relativas à reparação e à compensação dos danos causados pela Fundação Renova. Então, especificamente sobre esse assunto do doce, eu fui para acompanhar todo esse trabalho junto com o secretário e com a equipe. Inclusive foi contratada uma equipe específica de técnicos que está acompanhando essas câmaras técnicas para a gente poder dar qualidade nesse trabalho e fazer com que essas ações sejam efetivas e tragam resultados para a bacia do Rio Doce. O seminário foi organizado pela Comissão Interparlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, composta por deputados do Espírito Santo e Minas Gerais. As providências não têm sido tomadas e que tem as partes atingidas pela essa questão da Samarco estão fazendo reclamações e estão sendo tratadas com desconsideração. Nós resolvemos propor uma CPI, vamos colher assinaturas para ver se a gente pode participar desse procedimento, forçando que a Samarco possa atender e possa cumprir as suas obrigações diante do fato que ela criou dentro do Estado do Espírito Santo. Comissão de Educação discute alterações no programa de ensino para adultos. A inclusão de aulas não presenciais e o número de vagas oferecidas foram os principais aspectos abordados. As mudanças propostas pelo governo na EJA, Educação de Jovens e Adultos, foram discutidas na Assembleia. A subsecretária de Estado de Educação Básica e Profissional falou sobre a modalidade semipresencial, implementada nas escolas que atuam na EJA.
60% em aulas presenciais e 40% do currículo a ser cumprido em atividades que vão ser direcionadas para serem majoritariamente online, o que a gente diz do ensino híbrido, trabalhando com a inclusão digital dos alunos da educação de jovens e adultos. No caso dos jovens ou adultos que não tiverem possibilidade de ter o acesso digital, nós estamos ofertando igualmente apostilas e materiais didáticos específicos para a configuração dessa nova modalidade. O número de vagas oferecidas pelo Estado para jovens e adultos também foi abordado. O presidente da Comissão de Educação sugeriu mudança nos critérios utilizados pela SEDU para que o Estado atenda toda a demanda da EJA. Tem uma apuração de vagas a partir da procura nas superintendências, através das escolas da área da superintendência, e essa procura é que é determinante na oferta de vagas. Nós temos outros instrumentos, nós temos o censo do IBGE que nos informa, por exemplo, o número de analfabetos no território capixaba. Nós temos a partir do número de pessoas em cada faixa etária apontados no censo e nas atualizações da PNAD, das pesquisas nacionais de amostra por domicílio, um número de pessoas nas idades escolares e o número de pessoas que estão efetivamente estudando. Então, com esses números a gente consegue elaborar a distorção. Então, quantos não estão na escola na idade e na idade e na série adequadas. Então, tendo aí uma distorção em idade série, que é um objetivo também de combater e diminuir essa distorção em idade série. Mas a gente consegue saber quantos que já ultrapassaram. Então, essa oferta de número de vagas de EJA pode alcançar um número ainda maior se for levado em consideração números e indicadores que estão ofertados pelos instrumentos disponibilizados no Brasil, como a pesquisa do censo, como as PNADs e como as atualizações das informações fruto das redes municipais e estaduais. Educação também é o foco do deputado Bruno Lamas. O parlamentar fez indicações sugerindo melhorias em escolas públicas na Serra. A educação é prioridade do nosso mandato. Eu sou filho de professora. Eu tenho o costume de semanalmente me reunir com as diretoras de escolas do governo do estado, instaladas especialmente na cidade de Serra. Dali eu visito essas escolas, tiramos relatórios de providências simples a providências complexas, encaminhamos isso à Secretaria de Educação. E nós estamos satisfeitos com a publicação de uma listagem de início de reforma e ampliação de dezenas de escolas na cidade. Desde reformas pequenas, a construção de ginásios, a ampliações, a reparos na rede elétrica. Importante, nós temos uma rede grande com problemas de infraestrutura que merece constantemente a atenção do governo do estado. Nos chama a atenção que algumas escolas que precisavam figurar nessa listagem não estão. Nós fazemos um apelo ao governo do estado, então, que faça a inclusão dessas escolas, como, por exemplo, a escola Francisco Nascimento, lá em Jacaraípe, uma escola antiga e importante e que tem sérias limitações e necessidade de ações por parte do governo do estado. Além de indicar escolas, novas escolas, tudo isso, volto a dizer, fruto de relatório de visitas, de escolas que eu tive a oportunidade de ver de perto e pessoalmente as suas potencialidades e as suas necessidades. Já o deputado Sérgio Majeski propõe alterações na implementação da Escola Viva, o programa de educação em tempo integral do ensino médio. O parlamentar justifica a proposta. A gestão democrática está prevista no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação também. Então, se numa escola vai modificar o tipo de regime de ensino que tem naquela escola, seja transformá-la em uma escola de tempo integral, por exemplo, ou mesmo numa escola profissionalizante, quem tem que autorizar isso é o Conselho de Escola. Afinal de contas, o Conselho de Escola é formado pelos representantes daquela comunidade, né? Pais, alunos, professores, funcionários da escola. Então, são eles que sabem exatamente as necessidades daquela comunidade escolar, daquela região, daquela
daquela cidade e logo a autorização ou não deles é fundamental. Aliás, isso já era previsto em lei e que foi revogado recentemente pelo governo. Então isso já constava na legislação. Então como é que nós sancionamos um Plano Nacional de Educação, um Plano Estadual de Educação que fala sobre gestão democrática, mas aí não tem democracia nenhuma, quer dizer, é o governo que decide? Então hoje, por exemplo, nós estamos com um problema lá em Afonso Cláudio. Vou citar um problema. Eles pegaram a maior escola da cidade e implantaram a Escola Viva. Tem 300 alunos numa escola que tem capacidade para bem mais de 1.000. Resultado, grande parte dos alunos que estavam nessa escola não puderam permanecer ali porque não podem estudar em regime integral. Aí tiveram que ir para uma escola improvisada. Então está todo mundo ali exprimido dentro de uma escola sem capacidade nenhuma para absorver esses meninos, né? Sem estrutura nenhuma. Então quem deveria ter definido se aquela escola deveria ter sido usada para um projeto de escola de tempo integral, teria que ser a comunidade através do conselho de escola. Então, o conselho, assim, dentro daquilo que o próprio arcabouço legal prevê em termos de gestão democrática, o conselho de escola ele é fundamental. E, curiosamente, aqui no Estado, nem o conselho de escola agora mais opina sobre isso e o Conselho Estadual de Educação também não. Nós temos acompanhado, por exemplo, que o governo manda fechar escolas. Por exemplo, a legislação diz que se uma escola está para ser fechada, tem que ter um parecer do Conselho Estadual de Educação. Então, a escola foi fechada no ano de 2015, o parecer do Conselho Estadual é de 2016. Olha os absurdos que nós estamos vendo em termos de legislação e de respeitar as normas, as regras e todo o arcabouço legal que rege a educação, tanto brasileira quanto a educação do Estado. Então é fundamental que a gente consiga aprovar esse projeto de lei e que o Conselho de Escola passe a ter uma prerrogativa muito maior do que aquela que está tendo no momento. Projeto de lei complementar do Estado deve mudar o Estatuto da Polícia Militar. A alteração vai permitir a realização de convênios para a cessão de policiais para instituições como o Ministério Público e Tribunal de Justiça. Foi feito o requerimento para que a matéria tramite em regime de urgência, mas a solicitação não foi aprovada em plenário. O deputado da Vitória é contra a rapidez na tramitação da proposta. Veja por quê. Algumas funções, elas exigem um conhecimento específico e os policiais militares já têm, além da sua formação, um treinamento para serviços investigativos, serviços de acompanhamento e monitoramento de ligações telefônicas e vigilância, né, da sociedade. O Ministério Público depende desse trabalho nas suas investigações para desvendar crimes e o GAECO é um exemplo disso, que tem lá dezenas de policiais militares na sua disponibilidade, mas hoje não estão em sintonia com a lei. Precisa de ser aprovado nessa casa. Então esse projeto vai trazer a legalidade. O quantitativo especifica o máximo de 20. Isso é muito bom, porque dá uma delimitação e melhor ainda é que a remuneração ela é de obrigação daquele órgão que está utilizando os policiais militares. O que não deve acontecer é o que aconteceu nesse projeto. A Assembleia não tem a oportunidade de sugestão. Ouvi do nosso presidente da Comissão de Segurança, do vice-presidente, que não tiveram nem debate preliminar a essa mensagem ser encaminhada à Assembleia. Então é uma prática que vários outros estados fazem diferente com os seus governos. Também nas esferas municipais, o prefeito sempre debate um projeto com os vereadores, assim como a Câmara Federal, o Congresso, o presidente sempre debate temas mais pertinentes como esse da reforma da Previdência, como da reforma trabalhista. Então, assim, esse é um projeto que todo capixaba já viu que ele deu um longo debate aqui na Assembleia Legislativa, né, e uma repercussão grande. No momento em que a insegurança foi mostrada por uns dias aqui no nosso estado, inclusive percebemos a importância da Polícia Militar. Já tem algum tempo que não se contrata nenhum policial militar no estado do Espírito Santo. Nesse governo não teve contratação. Disponibilizar, mesmo condicionado à lei, é importante também que nós possamos ter do governo do estado previsão de contratação. Então isso é uma defesa que nós fazemos, é uma solicitação e uma cobrança que nós fazemos ao governo do estado. E a gente vai encerrando essa edição do Jornal Panorama. Mas a programação da TV Alhos continua com muita informação e cultura para você. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.